A paz seja com todos que acompanham o canal. Eh, Hoje nós vamos falar sobre a importância de cantar os salmos, tá bem? Assim, eu vejo que é algo que é muito negligenciado, né? Eu não vejo em muitas igrejas se cantarem os salmos e, e isso é importante, tá? É muito importante. Eu vou mostrar por quê. Então assim, ó, os salmos em hebraico é Sefer Tehillim, tá? Que significa livro dos louvores. É verdade que os salmos também podem ser usados como orações e que são ricos recursos de doutrina e instrução prática. Mas as palavras hebraicas para cantar e cântico aparecem mais de 180 vezes nos salmos. Os salmos pedem para serem cantados, tá? Eles pedem para serem cantados. E, e assim, eu sei, isso não é para ser contra os louvores atuais, tá? Eu só estou dizendo que parece que a igreja esqueceu que tem louvores canônicos para cantar, tá? E não faz uso disso, tá? Não faz uso. Tudo bem, eu não sou contra a composição de louvores, eu mesmo louvo a Deus com louvores, né, que foi criado por pessoas assim ao longo dos tempos, mas por diversos cantores, mas assim, os salmos que são canônicos não vejo ninguém cantar, tá? Então olha só, eu vou mostrar a importância disso através de uma reportagem até do Fantástico aqui, que eu achei bem interessante, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Vou dar um play aqui, ó. E o Jogo da Vida continua em astral aqui, mostrando agora uma cena emocionante que mudou a vida de um senhor que vivia triste, sempre calado no asilo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E para que você entenda melhor essa experiência, os atores Milton Gonçalves, Antônio Calone e Zezé Barbosa interpretam as vozes e as emoções de cada um dos personagens dessa história. His name is Henry Dreyer. O nome dele é Henry Dreyer e tô buscando uma coisa de música religiosa para ele, porque ele gosta de música e sempre teve uma Bíblia com ele. Ó, dei um pause aqui, ó. Você viu o que ela falou? Estou procurando para ele algo de música religiosa e ele sempre teve uma Bíblia com ele. Então ela tá procurando uma música para ele, tá? Eu vou seguir a reportagem aqui. Quando ele chegou, não se mexia, talvez deprimido, sem reação, quase sem vida. Henry. Yeah. Henry. Yes, achei a sua música. Quer ouvir agora? You want your music now? Vamos tentar, tá bem? Okay. Ele ouviu a música favorita dele. Na hora ele se acende com uma expressão viva no rosto, os olhos bem abertos e começa a cantar, a balançar, a mexer os braços, animado com a música. Ele ficava sentado com a cabeça assim, não falava com as pessoas. Aí apresentei a música e desde então ele fica assim. Reaction ever since. O efeito não acaba quando os fones são retirados e, depois de ouvir a música, fica muito falante. Henry, Yeah, você gosta de música? Eu sou doido por música. E você tocou uma música bonita, uns sons bonitos. E qual a sua música favorita quando você era jovem? Eu acho que, bom, o Cab Calloway era o meu grupo favorito. You can complain only with plenty of snow, mistletoe, presents. O que a música faz contigo? Me dá o sentimento do amor, do romance. E sinto a ligação do amor e dos sonhos. Deus veio até mim e me fez um santo. Eu sou um homem santo. Então ele me deu esses sons. Sweet Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet kind? Eu acho que isso pode ser muito, muito importante para ajudar a organizar e trazer de volta um senso de identidade nas pessoas que perderam isso. About Christmas,
You can count on me. Bom, vocês viram aí que a música, ela auxilia e muito em pessoas que estão passando pelo sofrimento, essa questão do Alzheimer, né? Que atinge muitas pessoas, vamos dizer assim, a humanidade está sendo atingida fortemente por isso, tá? Então, assim, a música, ela auxilia, de alguma forma, a lembrar canções do passado, resgatou ali o Henry, né? Lá o Henry que estava encolhidinho, lá, puxou ele de volta, o Henry de verdade, né? E assim, ele tava ali cantando, ficou, ó, olha os olhão dele griladão ali, ó, né? Voltei, né? me ligaram de novo na tomada, né? Voltou assim, né? Tanto é que até o especialista fala ali, quando desliga a música, o efeito não termina, ele continua ali, o Henry mesmo, tá ali, tá? Então, a música tem auxiliado no Alzheimer. A filha dele tentou lá com músicas cristãs, né? E assim, também parece que deu o mesmo efeito. O efeito é esse aí. Então, assim, eu me pergunto o seguinte, por que Deus manda nós cantarmos os salmos? Tá? Não é que ele manda cantar os salmos, mas Davi compôs os salmos, eram músicas, tá? Eram louvores para Deus, né? Então, assim, eu quero mostrar uma coisa para vocês, é o seguinte. Esse livro aqui, Por que devemos cantar os salmos, tá? Só um momentinho, que eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu já devia ter pego aqui. Esse livro aqui, ele fala por que devemos cantar os salmos. E adivinhe, eu tenho o livro, tá? Eu tenho o livro. Tá? Um livro fenomenal, maravilhoso. E é fininho, ó, fininho. Ele é bem objetivo, tá? Explica de maneira objetiva e irrefutável por que devemos cantar os salmos, tá? Então, olha só, eu vou linkar apenas alguns pontos que mostram a importância disso, tá? Olha só. Primeiro, cantar os salmos faz com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, tá? Só um momentinho aqui. Olha só, Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então, cantar os salmos faz o quê? Faz com que habite ricamente a palavra de Cristo em nós, tá? Habite ricamente. Olha o segundo ponto aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cantar os salmos nos ajuda a sermos cheios do Espírito de Deus. Quer ver? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, ponto 2. Cantar os salmos nos ajuda a ser cheios do Espírito de Deus, tá? Tem mais, ó, tem mais. Ponto 3. Os salmos nos unem aos crentes de todas as épocas, tá? Salmo 102, verso 18. Ficará isto registrado para a geração futura. Um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Tá? Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então, assim, vocês estão vendo que argumento em favor de cantar os salmos tem muitos, tá? Vamos para o quarto ponto. Deus deu os salmos a Israel e a todas as nações para que fossem cantados.
Não é só Israel lá naquele passado. Não, para todas as nações. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Vocês estão vendo? O que mais tem argumento em favor da igreja cantar os salmos. Os salmos originalmente, como eu expliquei lá no segundo slide, ele serve para instruir, serve, né? Para afirmar na doutrina, serve. Mas também, especificamente, ele também serve para louvar o Senhor. Ele foi feito para louvar, tá? O Senhor com os salmos. Vamos lá. Eu quero mostrar uma coisa, um argumento que mostra assim que a igreja sempre cantou, tá? Os salmos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Igreja apostólica. Os salmos eram o centro dos louvores da igreja no Novo Testamento, conforme observou Hughes Holt. O apóstolo Paulo ordenou às igrejas de Éfeso e de Colossos que cantassem os salmos. Está lá as passagens em Efésios 5:19 e Colossenses 3:16. E comentou a respeito da prática nos coríntios de fazerem isso. 1 Coríntios 14, do verso 15 ao 26. Tiago orientou seus leitores a cantar os salmos. Tiago, no capítulo 5, verso 13. Com surpreendente frequência, o Novo Testamento cita salmos exemplificando como eles mostram uma penetrante consciência da sua importância cristológica e devocional. Isso, a igreja apostólica. Olha só. Agora a igreja patrística, que é os pais da igreja. Os escritos dos pais da igreja demonstram uma surpreendente devoção aos salmos, em especial o Cântico dos Salmos. Atanásio diz, vou passar um pouquinho, passei. Atanásio diz, era costume na sua época cantar os salmos, os quais ele chama de espelho da alma. Eusébio de Cesareia, olha o que ele fala, a ordem de cantar os salmos em nome do Senhor foi observada por todos em todos os lugares, pois a ordem de cantar está em vigor em todas as igrejas que existem entre as nações. Não apenas dos gregos, mas também por todo o mundo, até as cidades, vilas e nos campos. Olha só. Basílio diz, os salmos mesclam a doçura da melodia com a doutrina. Agostinho, olha o que ele diz, eles são cantados por todo o mundo, e não há nada do coração que lhes fique oculto. Jerônimo disse que aprendeu os salmos quando era criança e os cantava diariamente. Apolinário, Tertuliano e Crisóstomo também falam sobre a prática de cantar os salmos. Ou seja, os pais da igreja também cantavam os salmos e era a prática normal no mundo todo. Tá? Onde havia cristianismo, lá havia salmos sendo cantados. Tá? Agora sim, a Idade Média vai fazer uma observação aqui interessante que vai revelar uma coisa. Quer ver? É certo que durante o período patrístico, todo o povo participava do Cântico dos Salmos. Tá, a gente já viu isso. Os pais da igreja, né? Mas durante a Idade Média, o canto congregacional começou a deteriorar-se. Cada vez mais os monges foram encarregados do louvor da igreja. Com o passar do tempo, a música da igreja também se tornou mais complexa. As harmonias eram difíceis, as palavras em latim. O povo comum não conseguia nem cantá-las, nem entendê-las. Isso na Idade Média, tá? Mas olha só. Mas o uso dos salmos foi, na verdade, intensificado pelas ordens monásticas medievais, que, seguindo as regras de São Benedito, entoavam à sua maneira todo o saltério toda semana. Os salmos predominavam na música do monastério e da catedral. Então, mesmo lá na Idade Média, e alguns chamam de Idade das Trevas e tal, mesmo ali com muita dificuldade, que alguns lugares, como foi dito aqui, que se alterou muita coisa, se deteriorou-se, né? A questão do louvor a Deus ao longo do tempo, mas alguns lugares ainda tinha o costume de cantar os salmos. E isso explica como há cristãos em todas as épocas, né?
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O salmo é a palavra de Deus, tá? Então, o salmo é a palavra de Deus. E é para ser cantado. Então, assim, ó, Deus mantinha um povo ainda que o temia a base de louvores, tá? Só para vocês verem. E a reforma. Lutero foi o primeiro a sugerir que os salmos deveriam ser cantados pelas congregações. Em uma carta a George Spalatin, ele escreveu seu plano para desenvolver uma salmodia no país. Né? Porque ele é alemão, né? Desenvolvendo a língua alemã. Calvino, para ele, os salmos eram os cânticos do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Além disso, ele falando, ó. Além disso, o que Santo Agostinho disse é verdade, que ninguém é capaz de cantar coisas dignas a respeito de Deus, exceto aquilo que a pessoa recebeu dele. Por isso, quando tivermos procurado a fundo e buscando aqui e ali, não encontraremos cânticos melhores nem apropriados do que os Salmos de Davi, que o Espírito Santo falou e compôs por meio dele. Além do mais, quando nós cantamos, estamos certos de que Deus os colocou em nossos lábios, como se Ele mesmo estivesse cantando em nós para exaltar a sua glória. Calvino, né? John Knox, ao retornar à Escócia do exílio no continente, chegou com entusiasmo para ter um saltério na língua inglesa. Assim, ó, que mais tem exemplos ao longo da história de os salmos serem cantados, tá? Então, assim, deixa eu passar aqui uma parte. Agora vamos refletir juntos, tá? Vamos refletir juntos. Uma pergunta. Na sua congregação lá, tá todo mundo cantando os salmos? Não. Tá. Mas se tem a palavra de Deus e tem a leitura bíblica, já é o grande avanço, não é verdade? Ok. Mas os salmos devem ser cantados. Para mim, me parece, isso é muito claro, tá? Os salmos devem ser cantados. Eu mesmo fui procurar, até na internet mesmo, fui procurar algumas músicas dos salmos serem cantados e não tem nada em português, nada. Talvez tenha outras línguas lá, mas em português não tem nada. Parece que ninguém desenvolveu um trabalho nessa área aí, tá? Ou se desenvolveu, não publicou. Ou muito pouco se sabe, né? Então, assim, ó, isso aqui, sim, me parece ser uma doutrina importante de ser resgatada, tá? E eu vou repetir aqui, eu não estou discriminando os louvores que os grupos gospel criam aí. Enfim, eu não estou desprezando. Eu só estou dizendo o seguinte: existem louvores canônicos. Ponto. Que Deus aceita que utilize eles para ser cantados. Tá? Ele que deu. Aí, assim, não está sendo usado o que é canônico? Parece que tem uma inversão de valores, tá? Tem uma inversão de valores. Isso aqui eu acho para mim extremamente importante. Essa questão dos salmos, tá? E o que mais me surpreende, e agora lá vai uma paulada, tá? Tem um grupo de judaizantes aí, eles se preocupam com o nome de Deus ser dito no hebraico, eles se preocupam com guarda de dias, eles se preocupam, olha, com um monte de coisa, não come isso, não come aquilo. Agora a novidade, a última eles defende a poligamia patriarcal. Sério, eles defendem isso, tá? Mas vocês não veem eles defendendo para cantar os salmos. Eles nem têm vídeo cantando salmos, nem nada, tá? Isso aqui que é importante, vital para louvar o Senhor, eles não têm, tá? Então, assim, é uma crítica que eu faço para vocês que gostam de seguir, quem ainda assiste esses grupos judaizantes aí, na internet, que se dizem tão defensores da palavra e tal, e na verdade nunca defenderam isso aqui, tá? Nunca. Tá bem? Bom, era isso que eu queria trazer. Eu acho que é um tema extremamente relevante. Vocês viram que a música ali, né, animou o Henry, né? Ficou ali, atento. Ainda mais louvores, né, que Deus falou que em nós seria plantada a palavra, né? Então, assim, o Espírito Santo nos enche através dos louvores, né? Eu acho que muito mais importante seria, tá, cantar os salmos. Bom, basicamente é isso. Eu não vou me alongar muito. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.